essa oração pelo Daniel, que é filho do irmão Joaquim e da irmã Benedita. Ele está passando por umas lutas, mas graças a Deus ele está na igreja agora e está vindo uma vitória grande para ele, em nome de Jesus. Luzia também nos está pedindo. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Está ouvindo minha voz? Sim. É que eu falo muito xoxo, né? Vocês sabem o que é xoxo? Mas eu dou graças a Deus, irmãos, porque eu estou aqui na casa do Senhor. Dou graças a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida, pelas bênçãos alcançadas. Né? E o pastor disse que ele honra os idosos, aí já chamou a gente de velho, né? Isso. Mas a gente agradece a Deus por ter chegado nessa idade. Não tão velha, né? Mas também meia idade. É meia idade. Meia idade, quem sabe os irmãos mais velhos. Irmãos, então eu quero orar nesse momento, junto com os irmãos, com a igreja, para clamar ao Senhor pela a misericórdia dele, porque nós estamos vivendo o tempo da misericórdia do Senhor. A gente está vendo que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, né? Essa guerra lá, a gente também nunca viu, mas agora, como tem televisão, a gente está assistindo, está vendo que as coisas estão ficando mais estreitas. Mas importa, irmãos, que a gente está firme com Jesus, né? Isso que importa. Não ficar focado numa coisa que tem que acontecer, certo? Tem que acontecer porque a palavra de Deus, ela se cumpre. E ela disse que quando nós ouvíssemos falar de guerras, rumores de guerras, né? Saber que está próxima a vinda do Senhor. Sabemos então que era para nós olhar pela figueira, né? Porque a figueira dando seu fruto, mudando, são todos sinais de Jesus. Mas a gente não pode dizer assim, são princípios de dores, porque as dores mesmo nós não sabemos como que é, né? E também, se a gente ficar aguardando o princípio de dores, aguardando que Jesus possa vir agora, possa vir daqui 50 anos, sei lá, né? Mas nós temos que estar preparados todos os dias para encontrar com o Senhor nosso Deus. Nós temos que estar na presença de Deus todos os dias, pedindo perdão dos nossos pecados, porque a gente peca, né? A gente peca todos os dias. Mas Deus é tão misericordioso, irmãos, que Ele nos perdoa. Davi era segundo o coração de Deus. Ele pecava, só que ele caía em si e a sua consciência voltava novamente e falava: a Deus, eu pequei. Basta nós reconhecermos que nós pecamos diante dele, e Ele está atento para o nosso pedido, o nosso clamor. Eu hoje mesmo parti uma irmãzinha, né, para o Senhor, mas não deu para a gente ir no velório. Partiu também um irmão muito querido nosso, que já foi da Igreja Brasil para Cristo, era da Assembleia, e acho que estava na Assembleia, o irmão Mário, né? Muitos irmãos conhecem o irmão Mário, o saudoso irmão Mário, hoje partiu para o Senhor. Então é assim, irmãos, se Jesus não vir, a gente pode partir com Deus, né? Então, para esses, Jesus já veio. Mas para enfrentar a tribulação que está por vir, nós dizemos, irmãos, é só pela misericórdia do Senhor, pela obediência na palavra de Deus, para estarmos firmes com Ele, para que quando Ele se manifestar nas nuvens, Ele possa chamar nós pelo nosso nome, né? Muito bom. Vamos orar então, irmãos, não quero tomar tanto tempo dos irmãos, depois que já tomou, né?
Mas nós vamos falar com Deus agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós queremos demonstrar, Senhor, toda a nossa gratidão a Ti, ó Deus, por ter nos sustentado até agora, Deus, por ter nos dado vitória em todas as nossas lutas e problemas. O Senhor está conservando a nossa vida, Pai querido, nós te damos graça por tudo que o Senhor tem feito. E agora ao iniciar este trabalho, ao iniciar este culto que é para adoração, louvor do teu nome, porque nós nos reunimos aqui, ó Deus, para exaltar o teu grande e poderoso nome, porque sem ti, ó Deus, nós não podemos fazer nada. Sem ti, ó Deus, nós não somos nada, mas o Senhor é grande em sua misericórdia. Eu quero orar neste momento em nome de Jesus, junto com a igreja, para todos esses pedidos de oração que o pastor citou. A gente não guarda na memória o nome, mas o Senhor já escreveu o nome seu lá, viu? Então Ele já está olhando para cada um de nós, que necessitamos por uma graça, uma bênção, um milagre. E nós entregamos a nossa vida neste momento nas mãos do Senhor, com perdão dos nossos pecados, nossas faltas, das nossas fraquezas, ó Deus. E receba, Pai querido, a nossa gratidão. Receba, Deus, nosso louvor. Receba, Senhor, os hinos que vai ser cantado. Tudo aquilo que for feito aqui, ó Deus, é para Ti, é para a Tua glória, é para a Tua honra. Pai querido, nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Daremos palmas ao Senhor.
Louvado seja o Senhor para todo sempre. Contigo
Senhor? Glória a Deus. Pode sentar, Deus abençoe ricamente. Convido a irmã Maria Luísa para louvar o Senhor com um cântico nessa noite. Eu quero convidar também, logo após, você manda mais. Prepara aí, manda mais. Um bem gostoso aí. Depois a irmã Maria Luísa e a irmã vem para louvar, tá bom? Cumprimentos com os papás, Senhor. Amém. Quero convidar a Márcia, a Lília, para nós louvar o Senhor com o hino, né? Falei, pastor, vai, pastor, para a Márcia cantar 2 hinos hoje. Vai convidar, né? Primeira Marisa, tem que convidar. Paz, Senhor, beijo. Deus
Mas eu gosto da cantar também, né? Esse ano eu lembro minha mãe, né? Uma vez. Nós estávamos aqui, ela estava boa, né? Mas o Senhor sempre faz, né? É um show, igreja. As nossas ajudam. Quero ver o sol te alcançar, brilhar em nuvem chegar, descer. O primeiro brilho, a lua chegar e a primeira estrela nascer.
assim, olha, um tiro a queima-roupa, assim. Quero convidar a nossa irmã Ágata também. Tem aí, irmã Ágata? Vindo para louvar o Senhor. Ela não tem oportunidade, em nome do Senhor. Veja aí, a primeira coisa que vem no seu coração, a nossa irmã tem oportunidade, tá bom? Tem? Está mamando agora? Ah, eita galera. Tá bom, então deixa ela jantar. Daqui a pouco a gente faz, tá bom? Eu quero convidar o irmão Claudinei para vir até aqui, irmão Claudinei. Vamos fazer uma oração agora, irmãos, pela situação mundial de guerra que nós temos ali na Ucrânia e na Rússia e no entorno. Irmãos, quantas coisas que acontecem que nós não temos nem ideia, quantas reuniões, quantos planejamentos, nada ao acaso, nós não temos nem ideia. E a gente chega lá, irmãos, assim, sabe, com uma tremenda de uma simplicidade, até com ingenuidade diante dessa situação. Para nós, mas para o Deus Todo-Poderoso não há surpresa, não há ingenuidade, não há impedimento algum. Então nós acreditamos nisso e nós vamos pedir agora que o Senhor tenha misericórdia das famílias, das crianças, dos idosos que lá estão, das igrejas que lá estão, dos povos que lá estão. Vamos ficar de pé então e vamos clamar ao Senhor nosso Deus por essas pessoas, juntamente com o nosso irmão Claudinei. Se quiser ler o versículo, pode ler, tá bom? E dar uma palavra, e nós vamos logo em seguida ouvir a nossa irmã Ágata, também tem a sua oportunidade. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Minha leitura de João. João capítulo 12, versículo 46. Eu sou a luz que vinha ao mundo, para que todo que crê em mim não permaneça em trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim, não receberá minhas palavras, já tenho que o julgo. A palavra que eu tenho pregado é essa, que há de julgar no último dia, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai me enviou. Ele me deu um mandamento sobre o que ele dizer, sobre o que hei de falar. Eu sei que o mandamento é a vida eterna, portanto, o que falo com o Pai, eu amo e tenho dito. Glória a Deus. Vou fazer uma oração agora para o povo da Ucrânia. Ó Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu devo te pedir agora nesse instante, Senhor, para que tu possa tocar no coração das pessoas ucranianas, Jesus, para que tu possa enviar os seus anjos agora, meu Deus, colocar os anjos soldados lá, Pai, tocar em cada família lá, tocar em seus corações, Jesus, para que ele tenha esperança ainda de tu enviar um anjo salvador para salvar aquele povo, Pai. Ó Jesus Cristo, meu Deus, eu peço a ti, Pai, para que tu toque no coração do presidente da Rússia, Jesus, que ele tenha conserto das coisas que eles estão fazendo, Pai. Tem famílias humildes naquele lugar, Jesus, tem crianças, tem idosos, Pai. Eu peço a ti, Senhor, para que tu possa tocar em teu coração, para que ele moleste o coração e possa voltar atrás daquilo que eu venho fazendo naquele lugar, Jesus. Porque tu sabes, ó Deus, que tu falando no coração da pessoa, a pessoa não suporta o teu poder, Pai. Eu peço a ti, Senhor, para que tu não passe nessa situação. Tenha misericórdia daquelas pessoas, tenha misericórdia, Jesus, porque todo louvor, toda honra será louvado a ti, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus.
Meus queridos irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículos 16 em diante. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículos 16 em diante. Graças a Deus, irmãos, pelos louvores, pelos momentos abençoados que já tivemos na presença do nosso Deus. Glória a Jesus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículos 16 em diante. Cumprimentar o missionário, o pastor Livan, que está nos acompanhando ali do Peru. Deus abençoe, pastor Livan, em nome de Jesus, o missionário. A irmã Elisângela, que está nos acompanhando, que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome do Senhor. Irmão Altran, irmã Rosângela, a irmã Roseli, Deus abençoe ricamente a vida de vocês e dos demais que estão nos acompanhando pela transmissão da igreja. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 16 em diante. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio. E a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e teu filho o morto. Porém esta disse: Não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz que este que vive é seu filho, e teu filho o morto. E esta outra diz: Não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher, cujo filho era vivo, falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu, nem meu seja, dividi-o antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei, e tremeu ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém. Amém, queridos irmãos. Glória a Deus. Então nós vamos orar agora e pedir ao Papai do céu que nos dê da sua graça para nós recebermos aquilo que Ele quer tirar deste texto para enriquecer as nossas vidas, enriquecer os nossos corações. Pedir para o irmão Célio, entra aqui, irmão Célio, faz esta oração
por favor, e vamos pedir a Deus esta graça, esta misericórdia de nós estarmos. Pode usar, se quiser usar esse daqui mesmo. Tá o pano. Você vai ficar sem som aqui. Dá o paninho verde. Dá o paninho verde. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos estar orando, pedindo que o Senhor esteja abençoando, esta palavra que fala em nossos corações, em nossas vidas, com a necessidade de cada um de nós. Amém? Então oremos. Senhor Deus e maravilhoso Pai, esteja abençoando, Senhor, a Tua palavra, Deus, trazendo em nossas vidas, em nossos corações, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, aquilo que cada um que está aqui nessa noite necessita também, Senhor, porque nós sabemos que a Tua palavra é viva e fala com cada um da maneira especial, Senhor. Também fala, Senhor, com as pessoas que estão no lar, as pessoas que estão ali necessitadas de uma bênção, de uma graça, as pessoas também que neste momento estão no hospital, ó Deus, aonde quer que esteja, Senhor, mas que a Tua misericórdia, a Tua graça os alcance, que a Tua graça e a Tua misericórdia os proteja, ó Deus, e continua, Senhor, trazendo a cada um de nós um renovo, Senhor, trazendo uma transformação, trazendo a cada um de nós, Senhor, aquilo, Pai amado, que nós precisamos a cada dia, Senhor. Nos fortalece, Senhor amado, e nos dá graça, Senhor, o que nós pedimos nessa noite, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos, Deus abençoe. Queridos irmãos, uma história bem simples, bem conhecida da palavra de Deus. Ela é até usada em alguns locais. É chamado de decisão salomônica, chamado de decisão salomônica, pela forma firme, pela forma objetiva com que este rei tratou essa situação. Então o texto, que nós acabamos de ler, ele mostra para nós duas mulheres, então são chamadas aqui de prostitutas. As duas engravidaram e as duas tiveram filhos com 3 dias de diferença de uma para a outra. E aí está dizendo que num descuido de uma das mães, durante a noite, uma das crianças morreu. Ela sufocou a criança. E aí, espertamente, a mãe cujo filho era morto foi lá e trocou a criança. E no dia seguinte, a mãe conheceu o filho. Era uma criança de 3 dias, ou de alguns dias, mas uma mãe conhece seu filho. Uma mãe conhece seus filhos, irmãs? Amém? Uma mãe conhece seus filhos, e ela falou: esse daqui não é o meu filho. Então, elas foram certamente até os primeiros juízes, que não resolveram a situação, e a causa acabou chegando até a sala do trono do rei, chegou diante do trono. Então houve aquela palavra, e houve aquela disputa entre as duas mães, as duas declarando, as duas dizendo que eram a mãe do filho vivo. Hoje seria facilmente resolvido esse assunto por um exame de sangue, seria resolvido, mas naquela época era algo simplesmente impossível de saber pela ciência, impossível de saber pela medicina. Qual foi a estratégia do rei? A estratégia do rei foi trazer uma espada e mandar cortar a criança ao meio e entregar a metade para cada mãe. E diz aqui que uma das mulheres cedeu, abriu mão, dizendo: olha, pode entregar para ela, e a outra falou: não, a boa palavra do rei, pode cortar a criança ao meio. Então o rei, ele deduziu, ele entendeu que aquela mãe que abriu mão da criança em prol da saúde dela, do bem-estar dela, em nome da outra, era a mãe verdadeira. E esta decisão, está dizendo aqui a palavra, que trouxe temor aos corações. Na verdade,
a gente entende aqui, irmãos, que não é apenas uma atitude humana, não foi apenas uma sabedoria humana, mas nós entendemos que houve ali um mover divino, houve uma atuação divina para projetar, para fortalecer o rei Salomão, e então o povo temeu. E essa notícia se espalhou por todos os assessores do rei, por todas as autoridades, se espalhou para todo o reino e chegou até nós hoje. E até pessoas que não são crentes, até pessoas que não acreditam na Bíblia, mas que acham que a Bíblia é simplesmente um livro de fábulas judaicas ou alguma coisa assim, mas eles entendem essa história como uma boa história. Então, resumidamente, este é o que houve aqui. Então, irmãos, quantas lições nós podemos tirar de uma situação como esta? Quantas lições nós podemos tirar? E já há alguns dias, eu venho sentindo no meu coração uma inclinação a respeito desse texto, e eu gostaria de destacar com os irmãos 2 lições importantes que nós podemos tirar, que nós podemos aprender aqui. E a primeira eu quero gastar mais tempo do que a segunda. Irmãos, o rei estava diante de uma decisão. Então, irmãos, as decisões na vida ou da vida são inevitáveis. Sempre nós seremos chamados, sempre nós seremos provocados a tomar uma decisão na vida, como o rei foi chamado para tomar uma decisão. A quem muito é dado, muito é cobrado, muito é exigido. Quanto mais autoridade, quanto mais influência, quanto mais numerosa, mais responsabilidades, mais provocações, mais decisões nós teremos de tomar na vida. A gente pode até fugir, a gente pode até tentar evitar, a gente pode até agir com sabedoria, mas inevitavelmente, irmãos, decisões virão sobre a minha vida e sobre a sua vida, e nós precisaremos de saber como agir para dar uma solução a estas coisas que vêm até nós, e são coisas que nós não podemos delegar. É a sua pessoa, é a sua decisão, é a sua palavra. O não tomar uma decisão já é uma decisão. Pode não ser a melhor, mas já é uma decisão. Então, irmãos, nós precisamos. Então, quer dizer, o rei aqui foi provocado. Se nós examinarmos os evangelhos, irmãos, chegou uma certa vez que Jesus foi provocado. Porque chegaram diante de Jesus e disseram: olha, temos de pagar imposto para César. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Está vendo, irmãos? Certamente os inimigos, os adversários de Jesus entenderam que ali eles haviam fechado as portas para o Senhor. Porque se ele dissesse sim, era uma consequência; se ele dissesse não, era outra consequência, e as duas graves. Então o Senhor foi provocado, como o rei Salomão, para tomar uma decisão. Em outra ocasião, chegaram para o mesmo Jesus e disseram para ele: mestre, esta mulher foi apanhada em adultério, no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Olha, irmãos, que situação delicada. 2 situações delicadas. Paga imposto para o César ou não paga imposto para o César? Apedreja esta mulher ou não apedreja esta mulher? Então, aparentemente não tinha saída, aparentemente não tinha qualquer resposta que ele desse. Então ele precisaria de tomar uma decisão, e não tinha decisão fácil. Irmãos, em 2022,
de uma forma ou de outra, cada um na sua experiência, mas as decisões precisam continuar a serem tomadas. E às vezes nós olhamos para essa decisão, é difícil, e para aquela decisão também é difícil, e nós não enxergamos o que fazer, que decisão tomar, como decidir. Mas nós precisamos entender, irmãos, que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que mostrou a resposta certa para pagar o tributo a César, que mostrou a resposta certa para a mulher ser apedrejada ou não, que mostrou a resposta certa para Salomão saber quem era a mãe verdadeira daquela mulher. Sabe, uma causa aparentemente perdida, sem saída. O Deus que deu esta vitória, será que Ele parou de atuar, irmãos? Eu creio que não. Ele continua direcionando nossas vidas e nossos corações. Aleluia. Nós acreditamos que esta mesma sabedoria, nós acreditamos que esse mesmo Deus, que tem a solução, que abre porta onde não tem porta, Ele continua nos mostrando o caminho, Ele continua nos mostrando a direção, Ele continua nos mostrando o que fazer. Meu Deus, eu não sei o que fazer, mas Deus sabe o que fazer. E se eu tiver a mente de Cristo, se eu tiver o sentimento de Cristo, se eu tiver a atitude correta em Cristo, eu terei vitória aonde houver necessidade, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A minha inclinação, irmãos, a nossa inclinação é apenas ser mais um na vida. Esta é a minha inclinação. É apenas ser mais um na vida. Mais um que vai agindo quase que pelo instinto. Então a nossa inclinação é a desorientação. A nossa inclinação é vingança, orgulho, ganância, vaidade. A nossa inclinação é lascívia, é inveja. A nossa inclinação é ira, é ciúmes. A nossa inclinação é homicídios. Às vezes no coração, para mim morreu, acabou, essa pessoa não existe mais. Homicídio no coração. A nossa inclinação é uma idolatria. A nossa inclinação é a tristeza. A nossa inclinação é a dor, é a angústia. A nossa inclinação é uma alegria irregular que nos faz fazer promessas e entrar por caminhos e por compromissos que depois nós não conseguiremos honrar. E todas estas coisas que eu citei aqui, que tem inúmeras, muitas outras, não são bons conselheiros ou não são boas conselheiras para nós tomarmos a nossa decisão. Não são boas conselheiras. Então a nossa inclinação é agir por orgulho, por idolatria, por orientação, por tristeza, por dor, por vingança. Mas estas coisas, irmãos, nos tornam apenas mais um. Para isso não precisa de cruz. Para agir assim não precisa de Cristo, não precisa de evangelho, não precisa de Bíblia, não precisa de Espírito Santo, não precisa de poder de Deus, não precisa do sobrenatural, não precisa do celeste, não precisa do divino. Qualquer um age assim. Mas irmãos, eu não sou mais um, você não é mais um. Nós somos o povo de Deus, o povo que vai morar no céu. Nós somos um dos tais. Nós não estamos sós. A Bíblia fala, o Senhor fala assim, eu não estarei no vosso meio, não olharei para vós, e vocês não serão meus filhos. Deus fala assim.
eu não estarei no vosso meio, não olharei para vós e vocês. Mas não é o nosso caso, irmãos. O nosso Deus está no nosso meio, olha para nós, e nós somos filhos do Altíssimo, aleluia. Então nós não somos mais somos desorientados, sabe, para agir pelo orgulho, pela desorientação, pela ira, pela raiva. Qualquer ímpio faz isso daí. Mas um eleito de Deus, um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus, uma pessoa especial de Deus, Deus tem algo mais para a sua vida. Deus tem algo mais para a nossa vida. Não são essas palavras que vão dirigir, que vão direcionar a nossa vida. Que necessidade, irmãos, de nós termos a paz de Deus, que excede todo entendimento. Tem uma historinha mais ou menos assim. Uma pessoa ia devolver o livro para outra. Eu não sei exatamente, eu não lembro do detalhe da história, se ele estava devolvendo o livro atrasado, se foi cobrado do livro. Eu sei que ele tinha que devolver o livro. Aí ele saiu da casa dele e caminhou na casa da pessoa para devolver o livro. E aí tinha algum probleminha lá no meio que eu não lembro qual que é. E aí no caminho de devolver o livro, essa pessoa que estava com o livro na mão ia devolver, ele, na cabeça dele, ele começou a conversar com a pessoa que ele ia devolver o livro, que estava reclamando para ele. Por que você atrasou para devolver o livro? Ou por que você rasgou, ou alguma coisa parecida? Não, mas eu não rasguei, sabe? Não. Então ele foi fazendo uma guerra de pensamentos tão grande, mas só na cabeça dele. Ele foi falando uma coisa, imaginariamente o dono do livro respondia a outra. Aí ele falava outra coisa, imaginariamente o dono do livro respondia a outra. Ele falando, mas ele fez uma guerra tão grande na cabeça dele, no coração dele com o dono do livro, que quando ele chegou no portão da casa, também eu não quero mais saber, toma o seu livro, e jogou o livro com toda a força assim. O que é isso, irmãos? O que aconteceu com ele? A pessoa estava em casa, tranquila, e a pessoa outra caminhando para a casa dela para entregar o livro, e toda aquela imaginação, toda aquela desorientação fez com que ele jogasse o livro na casa do outro, sem o outro nem saber o que estava acontecendo. Irmãos, sabe, então podem haver guerras dentro de nós, podem haver ataques dentro de nós. A Bíblia fala que os dardos inflamados do maligno, eles vêm tentar nos inflamar. O que é dardo inflamado? É uma flecha pegando fogo. São atirados, são atacados, são coisas que vêm contra nós para nos desorientar, o nosso pensamento, os nossos sentimentos, as nossas atitudes. Então os dardos inflamados vêm contra nós. Mas a Bíblia também diz, irmãos, que o escudo da fé, ele é poderoso para deter todos os dardos inflamados do maligno. Então, irmão, repreenda em nome de Jesus esta guerra. Não jogue o livro, não saia guerreando. Fala: Senhor, eu quero pensar direito, eu quero ter a paz de Deus. Senhor, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aleluia. Deus é poderoso, irmãos, para fazer isso comigo, para que eu seja dirigido, orientado e encaminhado, aconselhado, não pelas obras da carne, que nós acabamos de citar alguns, mas pelo fruto do Espírito. Aleluia. Então, irmãos, o interesse do Senhor é nos ajudar. Nós estamos, irmãos, sabe, chamados a decisões no labirinto desta vida. No labirinto dessa vida. Mas João 8:23, irmãos, nos diz assim, olha: e dizia-lhes, olha o que Jesus disse: vós sois de baixo, eu sou de cima.
vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Sabe, irmãos, imagina um labirinto assim, olha, imagina um ratinho, alguma coisa num labirinto assim, a gente olhando ele para lá, para cá. Jesus, irmãos, olhando o labirinto dessa vida, a Bíblia fala que nós somos de baixo, mas Ele é de cima. Ele sabe o caminho da saída, Ele sabe como nos ajudar. Ele está dizendo aqui na palavra, e dizia-lhes, vós sois de baixo. Então nós estamos aqui, mas Ele é de cima, e Ele não nos deixa sós. Ele sabe mostrar o caminho para nós, a saída para nós, a solução para nós. Tudo isso daqui nós estamos tirando da onde? Salomão precisava de tomar uma decisão, e nós precisamos, irmãos, muitas vezes de decisões salomônicas na nossa vida. Eu quero te dizer, você não está sozinho. O Deus de cima olha para você. Qual foi a oração de Jesus, irmãos? Em Mateus capítulo 6 e versículo 13. Ele nos disse, Jesus nos disse assim: livra-nos do mal. Jesus disse assim: livra-nos do mal. Queridos, só o Senhor Jesus Cristo nos livra de nós mesmos. Olha que expressão. Só o Senhor Jesus nos livra de nós mesmos e nos dá um novo coração. Só Ele, só Jesus nos livra do mal. Irmãos, quem somos nós? Quem somos nós, senão pessoas que estávamos mortos em nossas ofensas, que estávamos mortos em nossos pecados, de onde nós nunca sairíamos. E o Senhor foi lá, irmão, pegou este vaso de barro aqui, ó, que vos fala, e pegou este vaso de barro aí que ouve a mensagem desta noite. Quem foi, né? Como que seria, né? Quem é o nosso Deus, senão aquele que pegou este vaso, e irmãos, de barro, que jamais sairia da situação onde estava, e depositou e derramou sobre nossas vidas do seu Espírito, depositou os seus tesouros, depositou as suas dádivas em nossas vidas, e hoje nós podemos ter luz, nós podemos ter orientação. A Bíblia diz que o Senhor opera em nós o querer e o efetuar. São lições difíceis. Mestre, paga-se o tributo para César ou não? Mestre, apedreja ou não? Aparentemente não tem saída, mas o Senhor faz o que? Ele pega neste vaso de barro, os tesouros celestiais e deposita sobre a nossa vida. Eu creio, eu preciso disso, irmãos, para mim, como pessoa, como marido, como família, como pastor, como crente. Eu creio que o Senhor deposita na minha vida os tesouros celestiais. Quem crê, irmão, aleluia, glorifica o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio, irmãos, que o Senhor faz assim. Ele deposita na nossa vida os tesouros, coloca em nós. Então aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, irmão, mas a raiva não vai ser sua conselheira, em nome de Jesus. A tristeza não vai ser sua conselheira, em nome de Jesus.
nenhuma obra da carne, está escrito lá em Gálatas 5, nenhuma obra da carne vai ser a sua conselheira em nome de Jesus. O conselheiro vai ser o Espírito de Deus, a palavra de Deus, os tesouros de Deus, as riquezas de Deus serão os conselheiros da sua vida, e esta será a sua vitória, porque o Senhor é de cima, nós somos de baixo, e Ele nos livra do mal, Ele nos livra de seguirmos os conselheiros da carne, de termos decisões sábias, que são as melhores para nós. É errado, irmão, chegar diante de Deus e consultar a Deus, mas já exigindo uma resposta. Falar: Senhor, eu estou orando, mas a resposta é essa: coração quebrantado, os tesouros divinos. Então, irmãos, o Senhor é aquele que nos livra do mal. E aquilo que nós somos provocados na vida, eu não tenho a saída, você não tem a saída, o Senhor não tem a saída, a senhora não tem a saída, mas Deus tem. Olha o que Deus fala, irmãos. Olha o que o Senhor faz em Hebreus, para a gente já encerrando, capítulo 8, versículo 10 e 11. Ele puxando aqui uma palavra do Antigo Testamento, lá de Jeremias, o escritor aos Hebreus nos diz: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seus corações as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Aleluia. Então olha o que o Senhor está dizendo aqui nessa palavra, irmãos. Por que foi depositado em nós os tesouros? Porque está escrito aqui: porei as minhas leis no seu entendimento, e no seu coração as escreverei. Então, irmãos, este é o meu conselheiro, este é o seu conselheiro. Não é nenhum mal, mas é a lei de Deus, a palavra de Deus, o Espírito de Deus é que é o conselheiro da minha vida, da sua vida e da nossa vida. Este é o conselheiro. As decisões, irmãos, estão aí. Como é que nós vamos fazer? Senhor, eu não sei. Senhor, eu não posso. Senhor, talvez seja até imprudência minha, talvez seja fruto de imprudência, talvez seja fruto da minha fidelidade. Estou sofrendo por causa da minha fidelidade. Não importa o motivo, a situação está diante da sua presença. O entendimento virá no coração, o entendimento virá na mente. O Senhor nos livra do mal e Ele nos dá dos seus tesouros para nós sermos bem-sucedidos na nossa vida. Esse daí, irmãos, deve ser a disposição do nosso coração. Senhor, eu não quero ser guiado, eu não quero tomar uma decisão baseada, Senhor, em nenhum sentimento ruim. Eu quero tomar uma decisão baseada no Teu Espírito, naquilo que o Senhor escrever no meu coração. Podemos até errar, irmãos, podemos até não acertar, mas este sentimento de agradar a Deus, de estar na vontade de Deus, tem um efeito fabuloso na nossa vida. E para encerrar, irmãos, qual a segunda lição? Não tinha como saber ali, irmãos, qual era a mãe, né? Não tinha como saber. Se pegasse uma criança igual a Gabriela, é Gabriela, né? Com A, né? A Gabriela,
ela já conhece o cheiro da mãe dela, já conhece o cheiro do pai, dos avós, e vai se dar bem. Mas era uma criança novinha, não tinha ainda como se manifestar. Então, não se sabia quem era que a criança amava mais. Mas o rei Salomão descobriu qual mulher amava mais a criança. A decisão dele, a busca dele, fez ele descobrir qual mulher amava mais. E uma disse, corta ela no meio, e outra disse, não corta. Então houve o que ali naquele momento, diante daquela sábia decisão? Se manifestou quem amava mais a criança. Então eu concluo dizendo assim: o amor venceu. O amor venceu. Ela correu o risco de perder a criança para sempre, mas não faria o mal para a criança. O amor venceu. Aleluia, aleluia, aleluia. O amor venceu. Que o Senhor nos ajude, irmãos, nos dê graça, não é? A obra de Deus é sobrenatural. Que esta palavra tenha realmente vindo do céu e que ela possa fazer efeito na sua vida, no seu coração, nas suas decisões, em todo o seu viver, em nome de Jesus. Amém, queridos irmãos. Vamos aplaudir ao Senhor nosso Deus. Vamos aplaudir de todo o nosso coração. Vamos aplaudir, vamos aplaudir, vamos aplaudir. Ele é digno, é Ele que dirige, Ele que nos livra do mal, é Ele que nos livra do mal, é Ele que nos encaminha, é Ele que não nos deixa tomar uma decisão baseada em coisas erradas. O nosso conselheiro não serão coisas erradas, o nosso conselheiro é o Senhor nosso Deus. E nós vamos agora, irmãos, louvar ao nosso Deus. Pode vir aqui, o nosso ministério de louvor, a irmã Marili está com a equipe ali em Botucatu. Deus abençoe ricamente os nossos jovens, as congregações que estão lá, e nós estamos aqui meio improvisado, mas irmãos, a vida não é só de momentos bons, a vida é de momentos difíceis, mas nós sabemos que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Podemos ter até o vale da sombra da morte, mas vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Deus, nosso Salvador, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor. O Senhor sabe, meu Deus, a necessidade de cada vida, de cada coração, de cada alma, Senhor, o que cada um precisa. Senhor, nos livra do mal, nos ajude a sermos verdadeiros adoradores, adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade, recebermos, Senhor, a Tua palavra de todo o nosso coração. O Senhor sabe, meu Deus, o que cada um precisa hoje e o que cada um precisa amanhã. Senhor, nos ajude a guardarmos na nossa mente que nada nem ninguém é nosso conselheiro, mas Jesus Cristo é o nosso conselheiro. Ajuda-nos, Senhor, a seguirmos as leis que o Senhor colocou, que o Senhor escreveu no nosso coração. Ó Deus, é o que nós pedimos ao Senhor humildemente e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Tira lá, Thaís. Tira lá. Se a gente colocar a nossa penhação e confiarmos
O Hamilton está conosco nessa noite. Fica de pé um pouquinho, por gentileza. Está aí, né? Está junto com a Regina, né? Então, graças a Deus, é bem-vindo ao nosso meio, tá bom? É bem-vindo ao nosso meio, irmãos, amém? Amém. Seja bem-vindo, Hamilton, em nome do Senhor. Que Deus te abençoe e te dirija sempre, em nome de Jesus, tá bom? Pode sentar. Eu vi também que chegou aqui o tio e a tia do irmão Isaías. Eu vi que chegou também com um garotinho ali. Fica de pé, por gentileza. O tio e a tia. Vocês estiveram aqui na quinta-feira, não foi? Que bom que retornaram. Que bom que retornaram. Menino ali. Bom, graças a Deus. Muito bem. São bem-vindos ao nosso meio. Amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus. Sejam sempre bem-vindos. Tomem sempre a decisão certa em nome de Jesus. Tá bom? Tio e a tia do nosso irmão Isaías. Irmãos, domingo passado eu já me desculpei, esqueci de anunciar que é o aniversário do irmão Antônio, mas completou mais um ano de vida, né, irmão Antônio? Deus abençoe aos dois, né, em nome do Senhor. Então, nós vamos orar hoje, né, e são uma bênção para nós em nome do Senhor. E também, como ele fez o aniversário essa semana aqui, nosso irmão João Vitorino, né? Tem mais alguém que tem aniversário, irmãos, que nos passou aqui? Não? Então são esses dois que fizeram aniversário, o irmão Antônio, a Daniela e o irmão João Vitorino. E uma alegria, uma honra poder estar com os irmãos e poder comemorar o aniversário dos irmãos. Amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus. Então nós vamos orar nessa noite ainda pela irmã Elisângela, pela nossa irmã que está ali com a Carol, cuidando dela, a filha, a Paula, que está cuidando da afilhada dela, que é a Tainá, o irmão Joaquim e a irmã Benedita, que estão pedindo oração pelo Daniel, a irmã Roseli Carvalho, também não está bem de saúde, a irmã Alice, nós estamos orando por ela, a irmã Lázara, a irmã Terezinha, parece que está meio de cama, nós estamos orando por ela. A Olga, que está aí acompanhando pela internet, Deus abençoe. A irmã Dilma, o Orlando Pai, está melhor o Orlando Pai ou o Orlando Filho? Tá bom, né? Está forte, graças a Deus, né? E também a irmã Maria Aparecida, que ela está passando por umas provas. Nós temos orado por essas pessoas. O Josué está aqui conosco também, está pedindo oração, porque ele vai lá para a região norte, para o Pará, né, Josué? Que Deus lacre, meu Deus, lá na divisa, hein? Nossa, Deus, que o Senhor te abençoe, Josué, tá bom? Já orei por você no privado, vamos orar aqui, que o Senhor, ele trabalha com o caminhão, que Deus tenha misericórdia e o ajude em nome de Jesus. Queridos irmãos, quinta-feira, nosso culto de louvor a Deus, 8 da noite, domingo, escola dominical, 8h30, escola dominical hoje foi uma bênção, ainda tem revista de escola dominical, procure o irmão Valdinei e a irmã Cida, viu? Amanhã não tem IBDC, por causa do feriado, as pessoas estão lá em Botucatu, tem escola dominical domingo normalmente, depois à noite o nosso culto de louvor a Deus. E não se esqueça que dia 12 de março, o sábado, o segundo sábado do mês, será o aniversário da nossa igreja, tá bom? 57 anos da nossa igreja. E a fonte, irmãos, maior de informação aqui é a nossa irmã Alice. Graças a Deus por isso, que é uma lista que tem nos ajudado bastante nas informações da nossa igreja. E nós teremos dia 12 e no dia 13, domingo, não teremos o culto de louvor a Deus. Graças a Deus. Queridos irmãos, abençoados nessa noite em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé então, vamos ficar de pé. Eu vou convidar o nosso irmão Vinícius para vir até aqui e apresentar mais uma vez todos esses nomes, toda essa programação. Nós vamos dizer que a vida não é só de momentos bons, mas vai dar tudo certo. Vamos cantar mais um pedacinho e no final nosso irmão vai orar a Deus em nome do Senhor. Pode vir, irmão Vinícius, em nome de Jesus. Vamos cantarmos. A vida não é só de momentos bons e momentos difíceis, mas nós somos abençoados sim, em nome do Senhor Jesus. Pode cantar. Só digo mesmo. Yeah.
São os irmãos da paz do Senhor. Amém. Que a graça de Deus, o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo estejam com a amada igreja hoje e para todos sempre. Todos juntos digam amém.